filósofo alemão que você já ouviu falar, certamente, ele tinha uma brincadeira para nos alertar desse fenômeno moderno que é a imprensa. É um fenômeno moderno. Gutenberg a inventou e a imprensa virou não a imprensa, mas virou o jornalismo. O nome imprensa normalmente se dá ao jornalismo, mesmo que ele não imprima no papel mais nada. Mas uma coisa é certa, o nome imprensa continua válido, porque se ele não imprime no papel, em alguma coisa ele imprime, pelo menos por 5 minutos, que é nas nossas mentes. A impressora é ali. E o Nietzsche dizia, para nos alertar da situação, da condição deste trabalho, a imprensa, ele fazia a seguinte questão, a seguinte brincadeira. Como é que o jornal pode falar a verdade, ele dizia, se ele tem sempre, ou quase sempre, o mesmo número de páginas? Por acaso acontece o mesmo número de coisas importantes todos os dias? Essa segunda parte Nietzsche não disse, mas está implícito na primeira. É que hoje foi um dia que me lembrou muito este aforismo do Nietzsche. Olha só, eu vou ler para vocês a página frontal de um dos maiores jornais do Brasil, a Folha de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia do que o Nietzsche está falando, e só para vocês ficarem alertas. Não alertas no sentido abobado do termo, né? Ai, a mídia mente, a mídia não sei o que lá, a mídia não sei o que... Não nesse sentido babaca. No sentido da investigação, da filosofia, no sentido de olhar para aquilo com um olho que sabe hierarquizar para você o que é importante e o que não é. Veja só. Eu vou ler para vocês. Folha de São Paulo. Manchete. Total de trabalhadores por conta própria dispara e ganho supera o de empregados formais. Eu pergunto para você, e daí? Né? Então, uma anotação de IBGE pode mudar a qualquer momento. Segunda, sanção de Donald Trump coloca o STF sob pressão inédita. Será? Qual a pressão? A lei que ele tentou fazer contra o Moraes? Que isso vai valer? Quem que garante que isso aí vai durar? E afinal de contas, meu Deus do céu, isso foi da semana passada. Aí vem o Hamas, o Centrão, queda de avião, uma opinião do diretor do Museu do Holocausto sobre o Lula querer não querer diálogo com Israel, até porque Israel não quer diálogo com ninguém, um ataque a tiros que mata 8 pessoas no Equador, um grupo que atacou o Palmeiras, várias notícias e matérias sobre Dia dos Pais, como se faz para criar uma empresa júnior,
Como é que se faz para fortalecer os músculos do pé? Uma matéria sobre a machosfera. Como é que a machosfera faz garotos virarem odiadores de mulheres? Fantástico. As pizzarias importantes de São Paulo. Sem contar a prática do swing. Ela troca de endereços, deixa de ser em lugares aí públicos não, quer dizer, em lugares, bares, casas de swing, para ir para o campo das casas particulares. Uma notícia sobre a Casa Branca nos Estados Unidos, que ela está usando meme de Teletubby para avisar a gente que ela vai deportar as pessoas. Gente, qual o critério disso daí? Qual o critério disso daí? Eu vou dizer para você qual o critério disso daí. Aparentemente, do ponto de vista do interesse público, do interesse que um leitor teria, é zero. É a partir da ideia de roubo de atenção momentânea. Em outras palavras, a regra da internet. A regra inventada pela internet no momento que ela se pauta por algoritmos. Veja que todas as manchetes, elas não fazem você entrar na matéria. A matéria não é importante. Nem as manchetes são manchetes interessantes, mas elas são o tipo da manchete que tenta desesperadamente fazer com que você pelo menos a leia, pelo menos pare alguns segundos nela. Ela segue o mesmo ritmo dos algoritmos, chamar sua atenção pelo menos por alguns segundos. Ela segue o mesmo padrão da ideia de que o tempo é alguma coisa que tende a zero. Porque o tempo você mede a partir do momento que você despende tempo numa coisa, muda e despende tempo noutra. É assim que você mede o tempo. Você não mede o tempo pelo relógio. A objetivação do tempo é alguma coisa da Revolução Industrial. A ideia de um tempo subjetivado é muito mais importante hoje, principalmente se você não está em empresa nenhuma. Então você mede o tempo de que maneira? Pela sua percepção. Você para uma coisa e muda para fazer outra. Então você tem no final do dia, você tem uma noção do tempo a partir da quantidade de coisas que você mudou. Mas e quando você termina o dia tendo passado por 10 mil, 20 mil, 30 mil atenções momentâneas? Qual é o tempo? Você não pode mais dizer como há pouquíssimos anos antes, 5 anos atrás, que eu gastei muito tempo na internet. Isso é uma bobagem. Você está o dia todo na internet, então você não gastou tempo na internet. O problema é saber quanto tempo você gastou em cada coisa da internet, uma vez que você não saiu da internet. Nem tem mais possibilidade de sair. Então, pera lá, né? Outro dia eu pensei que o frentista, aquele que fica pondo gasolina, né? Ele estivesse fora da internet, pelo menos naquele momento que ele está. Ele não está.
Você chega num posto de gasolina, aparece ele, mas ele está com o celular na mão. Então, o tempo tende a zero. Porque você muda tão depressa de cada coisa que você estava observando, que você pode dizer que ao final do dia você não sabe quanto tempo você gastou em cada coisa. Ele simplesmente se diluiu. Qual é a lógica de fazer o tempo tender a zero? Qual é a lógica de fazer com que você passe pelas notícias, pela imprensa, pelas atividades, sem que você consiga dizer que você fixou em alguma? A lógica é a velha lógica do capital. É ele que dá o comando para o tempo zero. De que maneira? Da maneira que o velho Marx explicou. Você precisa trabalhar, produzir a mercadoria, e para trabalhar e produzir mercadoria, você enfiou um capital para pagar os trabalhadores e para fazer os trabalhadores trabalhar e para comprar a matéria-prima da mercadoria. Então, o dinheiro virou mercadoria, força de trabalho ou produto. Você vai para o mercado, vende, recebe, paga quem você tem que pagar e deste movimento do capital você extrai um mais valor, que foi feito pelo trabalho humano. Então você tem dinheiro que vira mercadoria, que vira mais dinheiro. Esta é a equação. Qual é o esforço do capital que transita nessa equação em forma de dinheiro, mercadoria e mais dinheiro? O esforço de fazer com que esta equação ela ocorra no menor tempo possível para que ela comece de novo. Então, ele trabalha, o capital, no sentido de acumular, fazendo essa equação ocorrer cada vez mais em menor tempo. Daí todo o aparato tecnológico, daí os supercomputadores, daí a internet, daí todo o mercado financeiro sendo comandado por algoritmos, daí a logística, e daí a própria produção da mercadoria imaterial. Por exemplo, as notícias. É ele que faz com que esta equação, às vezes, pule até a própria mercadoria. Quando o dinheiro não vira mercadoria para gerar mais dinheiro, mas é o dinheiro gerando dinheiro, ou seja, o dinheiro a juros. Então aí ele pula o estágio da mercadoria, ele tende a zero mais depressa ainda. O resultado disso é o tempo tendendo a zero, e o resultado humano disso é que você está no meio disso e a sua subjetividade está no interior deste processo, ou melhor dizendo, ela está participando desse processo. Daí a ideia de uma subjetividade que eu tenho chamado de maquínica. A interrogação médica, já que a gente nunca escapa de voltar os nossos olhos para nós mesmos com olhos médicos, né? A medicalização da nossa vida é uma tendência também moderna. Então, os resultados médicos são quais? Qual é o limite humano para uma tendência do tempo zero? O que acontece quando alguém que é da natureza já não tem mais nada a ver com o tempo gerado pelos ciclos da natureza? Nós não sabemos. Ou talvez saibamos, talvez se a gente fazer uma mensuração de
quantos remédios nós estamos tomando por dia? Todos eles produzidos a partir da ideia de perda da regularidade da vida? Remédios para acordar, remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para dormir, remédio para sair disso, sair daquilo, mas tudo ligado à participação nossa no tempo tendendo a zero. Se a gente puder fazer a mensuração medicamental, talvez a gente tenha uma ideia do que é que nós estamos, ou no que é que nós estamos nos transformando. O interessante, gente, é que paralelamente a isso, vem nascendo um setor que não tem problemas para o tempo tendendo a zero. O robô da infosfera, os vários chats algoritmizados, e também o robô mecânico, né? Cachorro robô, peças robô, ou simplesmente um robozinho de nada que está presente aqui todos os dias batendo no meu pé, um robô de limpar chão. Todo esse aparato que rapidamente se populariza não tem percepção do tempo. São semi-indivíduos sem percepção do tempo, já próprios da requisição do capital. Mas entre eles e a requisição do capital ainda existe nós, seres que fomos criados para o dia, a noite, o inverno, verão, outono, primavera, época de chuva, época de seca. Seres que vieram desta ordem da Terra e que criaram uma outra ordem que não é da Terra e que agora não sabe se adaptam ou não a ela. Ou se criamos uma indústria farmacêutica maior ainda para podermos nos adaptar a ela. Esta é a questão, gente. A grande questão do nosso tempo. Ela não é o futuro, ela é o presente. E ela é inteiramente dominada por um sujeito chamado o maquinário do capital. E que se expressa na inteligência artificial. Porque ela adora fazer o tempo tender a zero. De modo que quem diz que nós não vamos ser dominados pela inteligência artificial e pela máquina, se esqueceu de que nós já estamos dominados por ela e já estamos sob os efeitos dela. Mas tem gente que está completamente por fora disso. Dá cursos até por aí. Eu vi um sujeito dizendo que a inteligência artificial não tem vocação para dominar o mundo. O cara não está sabendo de nada. Mas o cara, se ele pudesse aprender aqui, ó, no capitalismo 4.0, seria melhor. Antes de sair por aí falando bobagem. Você não vai fazer isso. Você vai estudar. Isso aqui não é para você pegar e virar sua bibliazinha. Isso aqui é para você pegar e você se expandir. Daqui você vai estudar mais coisas. Mas você tem que pegar isso aqui. Capitalismo 4.0, ele está em todas as livrarias e já está também na Amazon. Pega lá. Você tem dúvida? Isso que eu disse do tempo zero está principalmente na parte, no início do livro. Daqui a pouco a gente volta, tá? Pega o livro aí pra mim, coruja. Cadê o livro? Cadê o livro?